Olá, queridos. Ares, Caia, Irene, Deus abençoe a todos vocês. Como eu sempre digo, este é o dia que fez o Senhor. Alegremo-nos e nos regozijemos nele. Lição de número 5: a alma, a natureza imaterial do ser humano. Texto em classe, Gênesis 1, 27 e 28, capítulo 2, 15 ao 17 e Mateus 10, versículo 28. Palavras-chave: alma, imaterialidade e imortalidade. Introdução: a reflexão sobre a alma humana atravessa toda a escritura e a história da teologia. Desde o Gênesis até os evangelhos, o homem é apresentado como um ser composto de corpo, alma e espírito. Dimensões que interagem, mas não se confundem. O termo hebraico nefesh e o grego psique indicam a vida interior, a personalidade e a consciência do ser, diferente de ruá e de pneuma, que é sopro, vento, espírito, enquanto nefesh e psique significa alma, que tem essa diferença. A alma é o centro da identidade e da experiência humana, onde ou em que ou no qual se processam os afetos, as decisões e o relacionamento com Deus. Jesus advertiu: não temais os que matam o corpo e não podem matar a alma, evidenciando sua natureza imaterial e imortal. Então, só nessa própria situação de Mateus 10, a gente já consegue perceber a imaterialidade e a imortalidade da alma. Então, o homem só pode matar até o corpo, ele só pode tocar no corpo, mas na alma ela é imaterial. Gente, vocês me desculpem aqui a minha incredulidade de algumas coisas. Por exemplo, eu não acredito muito que coisas materiais consigam captar coisas imateriais. Por exemplo, câmera que consegue filmar espírito, consegue filmar alma. Eu posso ser sincero a vocês, eu não acredito em nada disso. Se alguém acreditar, crê, mas eu não creio, eu sou incrédulo nisso aí. Acho que o imaterial não tem como ser captado pelo material nesse sentido de tecnologia, né? Eu não sou muito de acreditar nessa ideia, não. A verdade é que todos nós não deveríamos acreditar em vídeos, em essas coisas que aparecem nas redes sociais tratando-se do mundo espiritual. Eu acredito que pessoas podem ter essas experiências, mas não captá-las com meios materiais, tá? Primeira grande seção, atributos da alma. Primeira subseção, de volta ao Gênesis, porque tudo lá, o início de tudo está em Gênesis. No relato de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego de vida, ou seja, Nishmat Ha'im. E o homem tornou-se alma vivente, Nefesh Hayah. A alma surge como resultado da união entre o pó, matéria, e o sopro divino, vida espiritual. Assim, o ser humano é uma síntese de dois mundos, o físico e o espiritual. A nefesh, no caso alma, expressa a totalidade do ser vivo, suas emoções, desejos e consciência moral. Quando aqui falamos dessa questão de dois mundos, o físico e o espiritual, não podemos confundir com aquela ideia lá de Jesus dizer que ele é cidadão de cima, né? Que ele é do alto e ninguém desceu senão aquele que subiu. Ele tem duas naturezas, humana e divina. Aqui, quando a gente está falando de dois mundos, uma síntese de dois mundos, é porque o homem vive num contexto físico e num contexto espiritual, num contexto imaterial.
mas não dando essa ideia de que o homem, por ter esse lado espiritual e material, ele é um ser celestial, não é isso. Não é essa a ideia, tá? Então a ideia é de que essa alma, ela expressa a totalidade do ser vivo, ou seja, as emoções, os desejos e consciência moral. É nela que reside o ego, o id, o superego, tudo está dentro dessa questão da alma. A alma tem uma perspectiva muito filosófica, inclusive você tem o próprio Descartes dizendo que se penso, logo existo. Então, o próprio a ideia de pensar, de ter mente, de ter ideia, de ter consciência, tudo isso faz parte do contexto da alma. Segunda subseção, entre o espírito e o corpo. É interessante a gente também dar uma olhada em Hebreus, se não me falha a memória, eu acho que é Hebreus capítulo 9, que vai falar sobre a espada de dois gumes, que ela vai entrando na divisão da alma, do espírito, nas juntas, nas medulas, sabendo discernir todo o pensamento. Então você vê que a palavra de Deus, ela tem poder para entrar no imaterial e no material. Então a gente tem essa perspectiva de entre o espírito e entre o corpo, que é onde a alma está. Porque a alma não é o espírito e a alma não é o corpo. Ela é mais um elemento que compõe o ser humano, que está dentro dessa perspectiva de espírito, alma e corpo. A alma, como parte intermediária, relaciona-se tanto com o espírito, rua ou pneuma, quanto com o corpo, que é o soma. Ela sente as necessidades do corpo e responde às influências do espírito. Lembra? Teve uma lição que eu expliquei o que significa problemas ou doenças psicossomáticas. Doenças psicossomáticas não são loucuras, que as pessoas confundem, ele tem um problema psicossomático. Doenças psicossomáticas são enfermidades no corpo causadas por um desequilíbrio da alma, do psique. Entende? Então, uma pessoa que não está bem, olha, repare uma pessoa que tem, por exemplo, depressão, repare uma pessoa que tem, por exemplo, ansiedade. É uma questão psico, psicológica, ou seja, da alma, da mente. E aí a gente vai ver que ela vai transpassar esse problema da alma, da mente, do psique, e vai agora para o corpo. E aí a gente vai ter problemas psicossomáticos, que seria os quê? Uma gastrite, úlcera, problemas, sejam lá eles quais forem, que são causados por problemas psicossomáticos, ou seja, a alma está doente, essa doença vai passar para o corpo. Isso também acontece de certa forma, quando alguém amputa a sua perna ou coisa parecida, ela sente uma dor imaginária, né? Como que se a perna estivesse ali, ou sente coceira, coisa tudo, porque tudo parte daí, dessa emoção, da sensação. Então, a alma é algo muito profundo e ela pode causar no corpo, sim, problemas de saúde, porque ela também não está bem. Ela sente as necessidades do corpo, como eu já fiz aqui, é, e responde às influências do Espírito, porque o Espírito é a sede da presença de Deus, o Espírito é onde o homem sente a presença de Deus e vai ser transmitido aí para a alma e para o corpo. Paulo reconhece essa integração ao orar, e o mesmo Deus de paz vos santifica em tudo, e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis. A alma é, portanto, a sede da consciência, da razão e da vontade, aquilo que nos torna sujeitos morais, sabe? Aquilo que te controla, aquilo que te ajuda. É igual, por exemplo, a consciência, né? A consciência, ela não é influenciada por questões exteriores. Uma pessoa pode dizer para você que aquilo ali é uma coisa certa, mas se a sua consciência diz que está errado, ela pode falar o que quiser, a não ser que a pessoa tenha uma consciência cauterizada. Aí é diferente. Inclusive,
Na Bíblia existem tipos de consciência. Na Bíblia existem vários tipos de consciência, né, para poder demonstrar o que há dentro dessa pessoa, ou dentro de nós, mesmo com vários tipos de consciência. Então, a alma, ela é um componente que forma a pessoa humana. Então, enquanto na Trindade você tem três essências, mas uma só pessoa, né? Melhor dizendo, três pessoas e uma só essência, aí é diferente do homem, que o homem é três essências e uma só pessoa, é o contrário. Enquanto em Deus são três pessoas e uma só essência, o homem são três essências e uma só pessoa, porque a essência alma é uma essência, essência corpo e essência espírito. Mas aí a alma é o que vai fazer parte dessa sede aí da consciência, do subconsciente, de outras questões mais, entende? Que vai trabalhar a questão da razão, da vontade, aquilo que nos torna sujeitos morais, aquilo que nos torna sujeitos imorais, tudo vai partir da consciência dessa sede aí, que é a alma, uma alma corrompida, uma alma fora da presença de Deus, porque Paulo está falando aqui que seja santificado, corpo, alma e espírito, sejam eles conservados, irrepreensíveis. Então é a partir dessa santificação que vai vir na alma, que vai vir no corpo e que vai vir no espírito. Terceira subseção da primeira grande seção, a alma abatida. A Bíblia fala de uma alma que se alegra e também de uma alma que sofre. O salmista expressa: por que estás abatida, ó minha alma? Nafeshi, que ali tem um sufixo pronominal de primeira pessoa, né? Meu, minha. Por que te abates, ó minha alma? Inclusive tem um hino assim, né? Salmo 42, 5. Esse abatimento revela a dimensão emocional da alma, sujeita às pressões da vida e à sensação de afastamento de Deus. Observe que lá em João capítulo 14, versículo 1, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, crede também em mim. Também a palavra ali, tarasso, significa turbar, estar agitado e tal. Então perceba que mesmo que o autor esteja usando a palavra coração ali, mas tem relação com a ideia da alma, da dimensão emocional, porque turbar, a gente pode turbar tanto da mente quanto no coração. A saúde espiritual do homem depende de como sua alma se relaciona com o Criador, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Então, a alma pode se abater, a alma pode se alegrar, a alma pode ter sentimentos emocionais, a alma pode ter momentos de tranquilidade, como momentos de apreensão. Então, a alma, ela está bem cuidada quando ela tem um bom relacionamento com o Criador. É esse Deus que acalma a alma, que alegra o homem no seu interior. E aí o Neemias vai trazer essa palavra, né? A alegria do Senhor é a nossa força. Então, o cuidado de Deus, o zelo de Deus faz com que nós tenhamos aí essa capacidade de ter uma alma tranquila, de ter uma alma em paz. A natureza da alma é a segunda grande seção. A natureza da alma, imaterialidade e imortalidade. Distinção de substâncias. A alma é imaterial, não composta de elementos físicos ou químicos. Jesus distingue claramente corpo e alma em Mateus 10, 28. O corpo pode ser destruído, mas a alma não. Os filósofos gregos, como Platão, já afirmavam que a psique é incorpórea e pré-existente. Contudo, a visão bíblica não separa a alma do modo absoluto do corpo, mas entende que ela continua viva após a morte. Ou seja, enquanto Platão, na sua filosofia, a alma pré-existe antes do corpo, na palavra de Deus, a alma, ela
ela passa a existir a partir que existe também, junto com ela, o corpo. Então, estão entrelaçados na sua existência. Mas, por um lado, enquanto o corpo pode ser destruído, enquanto o corpo pode ser deteriorado, pode envelhecer e pode morrer, a alma ela é imaterial e ela é imortal. Então, entende-se que a alma pós-morte continua viva, até porque quando a gente lê os textos escatológicos da Bíblia, que Jesus vai falar de dor e ranger de dente, e que existe lá no Hades, né, um verme que nunca morre e sempre corrói. Isso pode estar caracterizado a consciência. Quando a gente vai também para Lucas, que fala da história do Rico e de Lázaro, que eles conseguem se identificar, ele consegue identificar até um ancestral que eles não viveram no mesmo tempo, possivelmente, e aí a gente percebe que até no Hades tudo é aclarado, tudo, até aquilo que não era conhecido, passa a ser conhecido, porque o rico vai dizer pai Abraão, então ele reconhece em Abraão mesmo estando no Hades. Então você percebe que o imaterial é que vai passar pelo processo do sofrimento, é que vai ser condenado. Então, esse corpo que vai ser ressuscitado, mesmo para a condenação, ele vai carregar sobre si o seu lado também, que era imaterial, para poder descer para o Hades e viver a sua condenação eterna. Segunda subseção, a imaterialidade e a responsabilidade pessoal. Por ser imaterial, a alma é o núcleo da responsabilidade moral e espiritual do homem. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Por que a condenação é eterna? E por que a salvação é eterna? Porque quando o homem peca contra Deus, ele peca contra alguém que é eterno. E quando somos perdoados também porque quem nos perdoa é eterno. Então a condenação é praticada pelo corpo, ela também é julgada na alma e no espírito, e por isso a pessoa é condenada eternamente, pois o seu perdão não é um perdão, a falta de perdão não é temporária, é eterno porque o pecado que cometemos é pecado contra alguém que é eterno. Assim também a vida eterna. Por isso que não tem como reverter pós-morte. Por isso tudo tem que ser resolvido em vida. Se o pecado é praticado por meio do corpo e por meio da vida, o arrependimento, o perdão também precisa ser praticado por meio da vida. E aí, enquanto vivo, nós temos que estar consertando nossa vida com o Deus que é eterno, porque o pecado praticado contra ele é eterno. Tanto é que observe, olha quanto tempo tem desde o Antigo Testamento até Hebreus, em que Hebreus diz que sangue de animal não perdoa pecado. Então você percebe que eles eram cobertos, mas é só no sangue de Jesus que esses pecados são perdoados, perdoados de maneira definitiva, eterna, porque o Deus que perdoa, ele é eterno. É, é na alma que se decide pela fé, pela obediência e pela rebeldia. O termo grego psique também se relaciona à ideia de vida individual ou ser consciente. Assim, cada alma é única e responderá diante de Deus. E a própria Bíblia diz isso, né? Cada um dará conta a Deus de si mesmo. Então, cada um é individual. Cada alma é individual. Ezequiel 18,4 diz: a alma que pecar, essa morrerá. Então, para cada pessoa, uma alma. Por isso que a Bíblia usa termos espíritos também no plural, porque cada pessoa também tem o seu espírito, não são espíritos coletivos. A imaterialidade não implica passividade, implica consciência e capacidade de responder ao chamado divino. O ser humano, por ter alma, é ser de decisão. Ninguém
dorme e acorda sendo a mesma pessoa. Ou ela acorda sendo melhor, ou ela acorda sendo pior. E aí cabe a nós tomarmos a decisão correta e deixar com que a alma, com que a consciência fale o que for bom, fale o que for correto para nós e o que for perfeito. Então, é, a pessoa pode, tanto pela fé e pela obediência, ou pela rebeldia. Eu posso decidir pela fé, pela obediência ou pela rebeldia. Então a alma, ela é fundamental nessa decisão. Ela precisa falar e nós precisamos dar ouvido ao que a nossa alma tem para dizer. Terceira subseção: materialismo e teologia. O pensamento moderno, marcado pelo materialismo e naturalismo, nega a existência da alma como substância distinta. No entanto, a teologia cristã afirma, com base nas Escrituras, que o ser humano não se reduz a processos biológicos. E essa aqui é a palavra correta, bios, no sentido de vida animal, porque você tem a palavra zoe, que é vida. Inclusive, a palavra sempre para a vida nos textos do Novo Testamento é zoe e não bios. A alma transcende a matéria e revela a imagem de Deus em nós, imago Dei. A negação da alma leva à negação da moral e da esperança eterna, razão pela qual o cristianismo insiste na realidade espiritual do homem. Logo, se eu nego a alma, eu nego também a questão da moral, e aí quem seria responsável pelos nossos erros? Quem seria responsável pelos nossos pecados? Então, logo, gente, o homem responsável por si e pelas suas ações morais, porque o homem tem alma, o homem tem razão, o homem tem consciência. E se a consciência dele é cauterizada, logo para ele nada tem problema, nada está errado, nada para ele é pecado, nada para ele faz diferença. Mas o cristianismo, a Escritura, a Bíblia Sagrada, ela afirma que o homem tem corpo, que o homem tem alma e que o homem tem espírito. Claro que o materialismo e o naturalismo vai negar toda a ideia do mundo espiritual, do mundo imaterial, que no caso aí está incluído a alma. Terceira e última grande seção: a alma renovada e submissa a Deus. Primeira subseção: edificação e saúde. Uma alma saudável reflete um relacionamento equilibrado com Deus e com o próximo. A restauração da alma é obra do pastor divino. Refrigera minha alma, nafshi, e chuva, velho. Salmo 23, versículo 3. A verdadeira edificação espiritual depende do alimento da palavra e da comunhão com o Espírito Santo, que cura as feridas interiores e restaura a alegria da salvação. Quando o homem está no pecado, vive na vida de pecado, ele tem um vazio existencial, um vazio na alma que não consegue ser preenchido, e por isso as pessoas vão para o vício, vão para a bebida, vão para a prostituição, vão para séries e séries de coisas, gente. E o que nós precisamos entender é que quando Deus refrigera a minha alma, quando Deus refrigera a nossa alma, há acalento, há cuidado, porque Ele é esse pastor realmente que guia, que controla, que leva a pastos verdejantes e a águas tranquilas. Então, a verdadeira edificação espiritual, ela vai depender do alimento aí da palavra e da comunhão do Espírito Santo. É fundamental ter o Espírito Santo dentro de nós. O que seria da nossa alma
alma? O que seria do nosso ser sem a presença do Espírito Santo? É claro que eu podia elencar aqui coisas, mas é fundamental a gente já ter a ideia. Sem o Espírito Santo, há um vazio imenso dentro de nós, dentro da nossa alma, e aí existem a amargura, a solidão, a tristeza. Então, quando o Espírito Santo entra, quando o Espírito Santo habita dentro de nós, mora dentro de nós, a gente não tem falta de nada no sentido de alegria, no sentido de paz interior, no sentido de tranquilidade emocional na alma, que transcende apenas uma alegria física, mental, mas muito mais do que isso. É mesmo estando em sofrimento, mesmo estando na adversidade, sofrendo, você tem alegria, você tem paz, você está bem. Segunda subseção, essa lição está um pouco menor: purificação e renovação. A alma necessita ser purificada de paixões desordenadas e pensamentos contaminados. Como eu falei para vocês, existe a consciência cauterizada. Ou seja, aquela consciência que acha que não existe pecado, que nada está errado, que o que ela faz também, nada incomoda. Tudo para ela é normal. Então, a alma precisa ser purificada de paixões desordenadas e pensamentos contaminados. Temos que levar cativos nossos pensamentos. Nós temos que levar cativos nossos pensamentos. Texto aí de Tiago, o Tiago exorta, né? Purificai as vossas almas pela obediência da verdade. Então a alma, ela pode ser purificada pela obediência da palavra, pela obediência da verdade. O termo grego katarizo, purificar, remete à ideia de limpeza moral e espiritual. Então é uma limpeza que vai além do apenas tomar banho. Lembram quando Jesus queria lavar os pés dos discípulos? Aí Pedro, né, daquele jeitão dele, disse assim: Não, meus pés você não vai lavar. Jesus disse: Se eu não lavar o teu pé, tu não tem parte comigo. E aí ele vai dizer: Não, então me dá um banho completo. Jesus disse: Você já está limpo, só é necessário lavar os pés. Então, essa limpeza, essa purificação, ela é uma purificação que vai além do tomar banho, que vai além de trocar de veste, mas é uma limpeza moral. Olha como você pensava e olha como você pensa hoje. Existem pessoas que têm mais maus pensamentos, tem pessoas que sofrem com pensamentos, existem pessoas que precisam realmente levar cativas os seus pensamentos, tem pessoa que toda hora, né? E daí saem os ditados, né? Mente fraca, né? Pessoas que são levadas pelos pensamentos. Aí você vai entendendo algumas expressões que são usadas no cotidiano. Esse camarada aí tem a mente fraca, né? Aí tem hora que tu fica vendo pessoas, não, para com isso, para de pensar assim, porque são pensamentos que vão vindo e existem pessoas que têm mais pensamentos e nós precisamos levar isso cativo em Cristo, levar isso em Cristo. Cristo é a solução, a verdade, a obediência à verdade, à palavra, ela nos libertará dos maus pensamentos, das más ideias, das imoralidades mentais, sabe? Porque tem muita gente imoral dentro da igreja, imoral na mente, pensa muita loucura que só Deus consegue sondar. Então, nós estamos precisando desse catarizo, dessa purificação, desse ato de purificar na ideia da limpeza moral e espiritual. Entende, gente? Então, é pela ação renovadora, né? Essa purificação é possível pelo sangue de Cristo e pela ação renovadora do Espírito Santo, que transforma a psique humana em instrumento de santidade e serviço. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Renovação no psique, renovação da alma, renovação da sua razão, renovação de quem você realmente é. Conclusão: a alma é a dimensão imaterial e imortal do ser humano.
criada por Deus para refletir sua glória. Ela não é uma abstração, mas o centro vital da pessoa, responsável pelas decisões morais e pela comunhão espiritual. Embora sujeita ao sofrimento e à contaminação do pecado, a alma pode ser restaurada e renovada pela graça redentora de Cristo. Assim, compreender a natureza da alma é reconhecer a dignidade e a eternidade do ser humano diante de Deus. Eternidade que, na verdade, é compartilhada por esse nosso Deus. Gente, que lição maravilhosa, que lição abençoada. Curta, compartilhe, comente, dê um like. Tente conhecer a gente nas redes sociais, no Instagram, no YouTube, no Facebook. E mande mensagem para a gente responder você. Deus abençoe. Já estamos quase na metade do trimestre. Até a próxima aula. Rádio Skyerene. Um abraço.